Project and Systems Podcast. No nosso último podcast, nós falamos sobre gerenciamento de programas. Então, hoje, eu queria falar sobre gerenciamento de portfólios. Então, para organizar, primeiro eu vou colocar as diferenças entre projetos, programas e portfólio. Depois, eu vou detalhar de forma assim, bem canônica como esses diferentes tratamentos são vistos pelo PMI. E, por fim, falar um pouco mais do aspecto prático, como que isso encaixa na realidade da organização de cada um. Bom, então, enquanto o projeto é um trabalho único, específico, realizado numa janela de tempo, que precisa ser bem gerenciado para atingirmos o sucesso, nós havíamos visto que um programa é um conjunto de projetos que, se também bem gerenciado, traz à organização benefícios que não aconteceriam apenas com o gerenciamento exclusivo de cada componente, de cada projeto. Já o portfólio é um conjunto maior ainda, que pode envolver vários projetos, pode envolver programas e até operações, quando relacionadas com a mesma área. E a grande importância é que o portfólio deve ser alinhado aos objetivos estratégicos da organização. Então, a organização tem uma estratégia, que possui uma visão, onde ela quer chegar, uma missão formada por objetivos para buscarmos essa visão. Então, por exemplo, a empresa, a instituição, possui um plano de crescimento, ou um plano de investir em outra área, ou até de sobreviver. O gerenciamento de portfólio, então, é uma atividade dinâmica em que a organização utiliza, e investe recursos para atingir esses objetivos. Então, de que forma ela faz isso? Trabalhando com projetos, identificando novos projetos, categorizando-os em grupos, monitorando cada um, avaliando, selecionando novos, balanceando recursos entre eles, autorizando novos projetos, controlando e terminando cada um desses projetos, desses programas componentes. Então agora vamos entender como que o PMI organiza esse conhecimento, Então sempre relacionando projetos, programas e portfólios. Então, gerenciamento de projetos, tem o guia PMBOK, tem a certificação PMP e existem os grupos de processos, que são a iniciação, planejamento, execução, controle e finalização. Eu sempre gosto de associar cada um desse grupo, os processos que fazem parte de cada um desse grupo, como um PDCA. Você planeja, faz, controla e atua. E esses processos também são divididos em 10 áreas de conhecimento, que são aquelas que sempre falamos, escopo, tempo, custo, qualidade, integração, etc. E o gerenciamento de programas? Então, da mesma forma, tem o guia de gerenciamento de programas, tem a certificação PGMP, ele possui basicamente as mesmas áreas de conhecimento, possui um ciclo de vida, que é a definição do programa, que entrega os componentes e que encerra o programa. Mas em programas, o PMI também, como a gente falou no último podcast, ele adiciona uma outra dimensão, que são os domínios. Esses domínios são domínio de alinhamento da estratégia, domínio de benefícios, domínio do engajamento das partes interessadas e o domínio de governança. Então, se preferir também, para resumir, é um PDCA nessas áreas aí, com destaque para os benefícios que o programa pode trazer. E por fim, o gerenciamento de portfólio. Possui também seu guia, o Guia de Gerenciamento de Portfólio, possui a certificação PFMP e os seus processos são definidos de uma forma um pouco mais parecida lá com a parte de gerenciamento de projetos. Então, são divididos em alguns grupos, que é a iniciação, planejamento, execução, otimização e monitoramento e controle. Ou seja, quase igual ao de projetos, com destaque para essa fase de otimização. As áreas de conhecimento, ou mesmo os domínios, se preferir chamar, são gerenciamento estratégico, governança do portfólio, gerenciamento da capacidade e capabilidade, engajamento das partes interessadas, gerenciamento de valor e gerenciamento de riscos. E mais uma vez, se preferir, é um PDCA em cada área, com destaque em estratégia e governança. Então, no ciclo do portfólio, se inicia, se planeja o portfólio, sempre alinhado com a estratégia da instituição. Por exemplo, um documento comum é o plano estratégico do portfólio. Outro também, você cria um roadmap com os componentes, que são os projetos e os programas incluídos.
se faz um plano, né, um documento mais complexo, que seria o planejamento, definindo como vai se dar a governança do portfólio, dizendo quais vão ser os comitês em que vão se dar as organizações, como cada área da empresa vai atuar, como vai ser o gerenciamento do desempenho de cada componente desse portfólio, como vai ser a comunicação, como vai ser o tratamento dos riscos, da aquisição. Então, com feito tudo isso, nesse planejamento, se coloca o portfólio para rodar com todos os seus componentes. E aí, constantemente, se otimiza os projetos, os programas que estão lá dentro desse portfólio, redistribuindo os recursos, realinhando as partes interessadas, autorizando e se encerrando os projetos componentes. Então tá, mas na prática, como que eu utilizo tudo isso? Esses nomes, programas, portfólio, eles podem mudar muito de empresa para empresa. É difícil ver uma empresa que tem exatamente o gerente de projetos, o gerente de programas e o gerente de portfólio. No Brasil, é bem mais comum que os programas sejam gerenciados por um diretor, né? Um diretor de produto, diretor de defesa, ou de cada área, né? E o portfólio é mais comumente gerenciado por uma pessoa mais sênior ainda, né? Como um vice-presidente de uma área da empresa, por exemplo, quando a empresa possui vários portfólios. Agora, independente dos nomes ou exatamente da estrutura da empresa, nós temos que entender que quando há projetos semelhantes, nós podemos organizá-los como programas para conseguirmos outros benefícios, né? Como alocação otimizada de recursos, aquisições integradas. E na hora que a empresa está escolhendo em que área ela vai dedicar mais seus esforços, podemos ver isso como uma agenda de portfólio, em que nós tentamos ver quais projetos temos que iniciar, que darão mais retorno para a instituição, qual linha a empresa deve perseguir para alcançar seus objetivos, e por isso temos que conseguir alinhar essas expectativas com a estratégia da empresa. Muitas vezes, empresas desenvolvedoras de sistemas, o ponto é conseguir financiamento para novos projetos, né, novos programas. Então, nem sempre dá para escolher. Mas o que dá para fazer é, na hora de propor um novo projeto, podemos fazer isso de forma alinhada com a estratégia da empresa, ou seja, propor um projeto para o cliente que faça com que a empresa avance nos seus objetivos, e não um projeto que ela vai fazer e não vai servir para mais nada depois. Então é isso, reflita um pouco se seu projeto não pode se beneficiar de uma estrutura de programa e se ele está em um portfólio que seja alinhado com a estratégia da empresa.